Olá, super curiosos! Vocês sabem me dizer como o palito de fósforo é fabricado? Ou como o tão caro caviar é feito? Então veja hoje como essas coisas são fabricadas, parte 4. Já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative a notificação. Bora pra lista! Ímã. Todos nós, em algum momento da vida, já brincamos com ímãs. Isso, sinceramente, não tem como negar. Inclusive, tem gente que até hoje faz coleção deles, especialmente para decorar a geladeira. Mas afinal, como os ímãs são feitos? Para que você entenda, vale dizer que o ímã é um objeto que pode ser tanto natural quanto artificial. Os ímãs naturais são aqueles encontrados na natureza, compostos minerais com substâncias magnéticas, como o óxido de ferro. Esse tipo de ferro magnético é também chamado de magnetita. No caso do ímã artificial, ele geralmente é composto por um material sem propriedades magnéticas, mas que, conforme sua manipulação, pode sim adquirir as propriedades de um ímã natural. O primeiro passo para se fabricar ímãs artificiais é criar um molde, que é o que dá forma ao objeto. Para isso, uma bandeja contendo 4 formas diferentes é preenchida com areia. Logo, uma pessoa vem e remove a matriz, usando uma máquina para alisar a superfície ondulada que se forma. Depois, a matriz é retornada à máquina, onde serão inseridos gases que alteram quimicamente a areia, que se solidifica em segundos. Esses gases ou ingredientes podem incluir o cobre, cobalto, enxofre, níquel, ferro puro, alumínio e titânio. Todos esses metais são colocados em um forno de indução elétrica, que gera um campo eletromagnético pulsante que aquece o metal a uma temperatura de quase 1650 graus Celsius. Logo mais, esse material é derretido e misturado para depois ser colocado nos moldes. É preciso esperar que ele se solidifique e esfrie para separá-lo dos moldes. Agora é o momento de dar os retoques finais. Uma máquina dá uma enorme carga eletromagnética nas peças, que deixam de ser apenas simples peças de metais. Com isso, a orientação é corrigida e o ímã está pronto para ser usado. Palito de fósforo. Na forma mais comum em várias partes do mundo, os fósforos são feitos de pequenas varas de madeira, que antes, é claro, são cortadas de grandes árvores. Depois, são transformadas em cortes menores. Porém, mesmo que possa parecer inusitado, os palitos de fósforo também podem ser feitos com papel rígido, que obviamente é transformado em fábricas para se tornar mais resistente. Quando os palitos estão prontos e moldados, uma das extremidades dele é revestida com um material que pode ser inflamado pelo calor de atrito com a caixinha que virá depois. Depois desse atrito é que finalmente é gerado o fogo, ao atingir o fósforo contra uma superfície adequada. Com todos os processos concluídos, os fósforos de madeira são embalados em caixas na quantidade correta. Diferente deles, os fósforos de papel são parcialmente cortados em linhas e grampeados em caixas de fósforos e indo ao comerciante. Vale dizer que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a ponta do palito não contém fósforo, nem pólvora. Essa parte é composta por clorato de potássio, responsável por libertar oxigênio para manter a chama acesa. Por sua vez, o palito é revestido por uma camada de parafina que funciona como combustível para alimentar a chama. Já a parte áspera da caixa, semelhante a uma lixa, essa sim é composta por fósforo, sulfeto de antimônio, trióxido de ferro, dextrina e goma arábica, que funciona como cola. Assim sendo, quando acontece o contato da caixa com o palito, inicia-se o processo de combustão. Antes de mostrarmos como o caviar é feito, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar a notificação. Caviar. Poucos pratos são imediatamente associados ao luxo como caviar, não é? Ou vai dizer que você não se sentiria um milionário se comesse um prato como esse em um dos restaurantes mais caros do mundo? No entanto, como que esse alimento é feito na prática? Para ser tão caro, alguma pepita de ouro é acrescentada? Não, nada disso. O caviar vem do mar, mais precisamente do interior de uma espécie específica de peixe, o esturjão. Porém, o caviar não é feito de órgãos do animal ou de sua carne fora da espinha. Esse alimento é feito basicamente das ovas do esturjão.
Para isso, elas são retiradas do interior de onde ficaria sua barriga, por assim dizer. Isso mesmo, o caviar é feito dessas bolinhas gosmentas, ovas de esturjões que não foram fertilizadas. Daí começa outro processo de transformação das ovas não fertilizadas, que as transformam em caviar de qualidade. Esse, por sua vez, é um processo complexo e delicado. Globalmente, as ovas precisam ser retiradas de uma fêmea ainda viva, imediatamente peneiradas, lavadas e escorridas. Depois, triadas e salgadas num tempo máximo de 15 minutos após extração. Seguidamente, são levemente secas e adicionadas em latas completamente fechadas, onde processos de maturação podem ocorrer. Depois, esse produto é direcionado para restaurantes do mundo inteiro, onde a mágica acontece, quando o caviar se torna um dos mais caros alimentos a ser consumido. Desodorante. Seria bom se todas as pessoas que conhecemos se importassem em usar desodorante, não é? O mundo seria um lugar bem mais cheiroso e agradável. Mas deixando essa parte de lado, vamos focar em como o desodorante é feito na prática, até chegar às nossas casas. Depois de devidamente extraídos e organizados, os ingredientes são combinados em uma chaleira de aço inoxidável. O calor do vapor é aplicado para derreter os ingredientes enquanto eles mesmos são misturados. Durante o processo de mistura, a temperatura deve ser cuidadosamente controlada para evitar queimar os ingredientes cerosos. Depois que todos os ingredientes são adicionados, ele atinge uma consistência uniforme. Geralmente, esses ingredientes são componentes como fragrâncias e corantes, gelificantes e elementos que controlam a transpiração. Após o processo de mistura, é o momento de preencher os bastões que formam o desodorante. Eles geralmente são ocos e são movidos manualmente, ou por meio de maquinários mesmo. Esses recipientes vazios se movem ao longo de uma correia transportadora, onde o produto fundido é dispensado através de um bico de enchimento. Os braços robóticos acrescentam o material misturado em seu interior. O processo exato varia dependendo se a embalagem foi projetada para ser preenchida de cima ou de baixo. Em geral, o produto é enchido levemente acima da temperatura de congelamento para que ele flua facilmente. Se estiver cheio demais, os sólidos dispersos podem assentar no fundo, criando bolhas de ar que ficarão presas no bastão. Logo, vem o processo de acabamento, onde os toques finais são dados. Atividades para garantir que a superfície seja lisa e livre de bolsões de ar. Essas operações geralmente envolvem o aquecimento das partes superiores dos bastões, passando-os sob uma lâmpada infravermelha. Uma sonda é então presa no centro do bastão para permitir que o ar escape. Ademais, a superfície é aquecida novamente para remendar o produto, permitindo que ele flua para o vazio. Na estação seguinte, os objetos passam por um túnel de refrigeração que abaixa rapidamente a temperatura e os força a solidificar. Dependendo do design da embalagem, uma peça superior ou inferior é colocada no lugar para selar o recipiente. Finalmente, os desodorantes já prontos podem passar pelas estações de limpeza antes de serem colocados em caixas de papelão para remessa, quando finalmente chegam aos comerciantes. Mel. Até agora, tudo o que falamos está relacionado com obras feitas por mãos humanas ou por meio de máquinas humanas. Então, o que acham de vermos algo que é fabricado por animais na natureza? O componente escolhido é o saboroso e doce mel. Todos nós sabemos por quem esse elemento é feito: as abelhas. A fabricação do mel começa com a coleta do néctar nas flores, que é feito por esses minúsculos animais. Esse néctar é guardado em uma bolsa no corpo da abelha e logo depois é levado para a colmeia, onde o resto do processo acontece. Todas as abelhas de uma mesma colmeia se encaminham para o mesmo lugar. No meio do caminho, porém, o mel já começa a ser produzido. Glândulas localizadas na cabeça das abelhas secretam duas enzimas que reagem com o açúcar do néctar. Uma enzima, chamada invertase, transforma o néctar em glicose e frutose. A outra, glicose oxidase, lhe confere acidez, impedindo sua fermentação. Assim, quando finalmente chegam à colmeia, o néctar colhido é repassado às abelhas mais jovens. Basicamente, são elas que vão ficar com o líquido por mais ou menos 1 hora, concluindo o processamento das enzimas para a formação do mel.
Batendo as asas, a abelha seca o excesso de água presente no néctar. Uma vez que sua consistência está boa o suficiente, as abelhas selam o favo de mel com um tampão de cera. O mel é então armazenado até que seja comido. Depois de pronto, seres humanos vão até as colmeias e coletam a substância, colocando-a em potes e vendendo em supermercados. Na tela está um vídeo onde mostramos como o sabonete é feito e outro que mostramos como o tão famoso miojo é feito. Se você se interessa nesse assunto, clique aí e confira. Até a próxima!